No vídeo de hoje veremos como saber se uma ação está barata ou se está cara. Vou te mostrar na prática como que você descobre se compensa ou não investir, qual que vai ser o dividendo pago e também o preço teto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Começando pelo primeiro passo, seria um dos principais, entender como que estão os indicadores com sua média histórica e com suas concorrentes. A sua cotação em si não quer dizer nada se você não saber como que está a perspectiva, o cenário futuro para a empresa. Esse dividendo que está na tela também não é garantia de dividendo futuro, tome cuidado com isso. Um ponto positivo é que a empresa deu um retorno de 723% em 10 anos. Não é garantia que você vai ter esse mesmo retorno, porém é sinal que ela gerou valor para o acionista. O primeiro ponto seria o seu preço sobre o seu valor patrimonial. Então, contabilmente, o valor de toda empresa seria uma vezes, mas o mercado às vezes está disposto a pagar mais vezes o seu patrimônio ou então menos vezes, que é o caso de hoje. O valor patrimonial está em 0,94, a sua média é 1,13. E como você pode observar, é o seu menor patamar desde 2014. Então, comparado aos últimos 10 anos, é o ano que ela mais está barata. O outro indicador é o seu preço sobre o seu lucro, ou seja, quantas vezes que o mercado está disposto a pagar sobre o seu lucro gerado com um payout de 100%. Então, se ela distribuísse 100% do que ela gera de lucro, o mercado estaria disposto a pagar 6,35 vezes, a sua média é 7,97, então está abaixo da sua média e abaixo também de anos que ela estava bem cara. Se atente também que às vezes o lucro pode cair e o mercado não derruba a ação na mesma proporção e o preço sobre lucro fica muito esticado, porque se o lucro cai e a cotação não cai, a ação está negociada mais vezes o seu lucro. Outro ponto também seria o payout, ou seja, a porcentagem de dividendos que ela vai distribuir com base no seu lucro. Então hoje está em 53%, mas o que acontece é que na verdade ela paga 75% do seu lucro líquido como já é destinado no seu regulamento. E o que acontece? Empresas que têm um payout muito elevado, como é o exemplo de seguradoras, geralmente seu principal retorno vai vir dos dividendos, porque a empresa distribui grande parte do seu lucro e não consegue crescer tanto. Ela também não tem mais para onde crescer. Tem empresas que pagam 40% de payout, então ela retém 60% para poder crescer, concluir projetos e reduzir sua dívida, e os outros 40% distribui para quem é acionista. Essas empresas logicamente tendem a crescer mais, porém o dividendo também tende a ser menor porque distribui uma parte menor do seu lucro. É proporcional uma coisa a outra. Outro ponto é a sua margem líquida. Fique atento a empresas que têm uma margem muito apertada, então em qualquer crise pode acabar dando prejuízo, como é o exemplo do setor de varejo. Outro ponto é o seu EV, ou seja, o valor da empresa comparado ao seu EBITDA, que é a sua geração de caixa. Geralmente ela era negociada a 8 vezes, hoje está em 7 vezes, então ainda está abaixo da sua média, levando em conta que esse indicador fica mais preciso você utilizar quando a empresa tem dívidas. Como hoje a Transmissão Paulista tem 2 vezes seu EBITDA de dívidas, então é possível analisar com base nesse indicador também. Se a empresa não tiver dívidas, que é o caso de bancos ou então seguradoras, esse indicador não fica tão preciso. Levando em conta que essa dívida é com base no seu EBITDA, a sua geração de caixa anual, então é 2 vezes aproximadamente a sua geração de caixa anual para quitar essa dívida. Por enquanto é tranquilo, ainda mais para esse setor. Então cada setor tem uma dívida que, entre aspas, é considerado tranquilo. Outro ponto é o seu ROI, o retorno sobre o patrimônio, e também um ROIC sobre o capital investido, ou seja, sobre sua dívida também. Até porque essa dívida que ela tem, grande parte é para suas concessões que vira capital, ou se é um caso de uma indústria que acabou comprando máquinas e acabou fazendo dívidas, essa máquina acaba virando capital, ou seja, o ROIC fica mais preciso analisado com sua dívida. Então um ROIC de 12,5% já é um ROIC considerável e um ROI de 14% também. Quanto mais melhor, obviamente. E se o seu ROIC está acima do custo da sua dívida, é um ponto positivo. É sinal que compensa ela pegar dívida, porque a sua rentabilidade é acima disso, o que é o caso hoje da Transmissão Paulista. Outro ponto que muitas pessoas esquecem de observar é o seu lucro por ação. Então vai englobar quanto que cada ação da empresa dá de lucro. É diferente do dividendo por ação, porque o dividendo varia conforme o payout e o lucro por ação estipula 100% do seu lucro. Podemos ver que, tirando 2016, que teve efeitos não recorrentes, e também 2018 e 2017, a empresa não cresceu lucro por ação,
Isso porque 2020 ela teve um ótimo lucro, porém o dividendo acabou crescendo por causa do seu payout. Mas se formos comparar 2014 em um horizonte mais longo, ela teve um lucro por ação de 2,30, um lucro saudável, e hoje 4,15. Então ela praticamente dobrou o seu lucro em questão de 10 anos. A sua liquidez corrente, resumidamente, é a capacidade de pagar suas dívidas no curto prazo. Então o que ela tem de ativo circulante e passivo circulante são confrontados, e com isso é a capacidade de quitar suas dívidas no curto prazo, principalmente dentro de um ano. Então é 3 vezes essa capacidade, ou seja, está tranquilo. Abaixo de 1 é mais preocupante. E o seu crescimento de lucro médio em 5 anos está em 9,4%, também um ponto muito positivo, já que está crescendo acima da inflação a uma taxa considerável. Esse checklist também é importante olhar para a empresa, ela nunca deu prejuízo, ela pagou mais de 5% de dividendos por ano nos últimos 5 anos, possui uma dívida menor que o patrimônio, ela é bem avaliada pelos usuários do site, tem uma liquidez diária acima de 2 milhões, ou seja, é um ponto positivo, principalmente para quem quer investir em um patrimônio maior, tem um ROI acima de 10%, é uma empresa com lucro nos últimos 5 anos e tem mais de 5 anos também de bolsa, então já foi provada no tempo. A questão dos seus dividendos fica complicado olhar por dividend yield, porque vai depender da cotação naquela época. Coloque por dividendos pagos e veja se tem crescimento. Como eu disse para vocês, 2018 e 2021 foi dividendos fora da curva, mas 2014 comparado a 2023 tivemos um baita crescimento. Como estamos analisando empresas, é normal um ano ou outro o lucro cair ou então o dividendo também acabar caindo. Empresas são feitas de ciclos de investimentos e épocas de colher esse resultado dos investimentos, que aí vem um bom lucro e um bom dividendo. A parte da frequência de pagamentos, é interessante você observar padrões, como por exemplo, em 2022 ela pagou no mês 12, 2023 também e 2021 também, sendo que provavelmente teremos somente um pagamento em 2024 no mês 12. Pode ser que tenha mais, mas estamos usando a lógica, sendo que nos anos anteriores, quando ela estava entre aspas estabilizada, ela pagava cerca de 4 vezes por ano. O seu lucro também teve uma queda comparado a 2020 e 2021, teve um lucro fora da curva também por causa do IGPM, que acabou reajustando acima do IPCA numa porcentagem bem alta. E agora, entre aspas, está se normalizando, ainda é um bom lucro e no horizonte de 10 anos teve um crescimento fenomenal. É uma empresa que foi listada na bolsa em 1999 e também fundada, ou seja, tem mais de 20 anos de criação, um ponto positivo. Também é uma empresa grande, com 19 bilhões de valor de mercado, um ponto negativo é seu tag along. Então esse indicador é caso a empresa for vendida, você receberia 100% do valor negociado se o tag along fosse 100%. Se fosse de 80%, receberia 80% do valor negociado. Claro que uma empresa deste tamanho é difícil lesar algum acionista e vender abaixo do valor patrimonial. Se hoje uma ação custa, por exemplo, R$ 25,70, a empresa não venderia por esse valor para outra empresa. Teria que ter um ágio sobre essa venda, quem sabe R$ 30, R$ 35. Aí como a empresa não tem tag along, ela não teria obrigação de pagar 100% do valor negociado. Mas como eu disse, é muito improvável que ela vá lesar algum acionista, mas é possível. E tem um free float também bem alto, então tem bastante ações em circulação, é um ponto positivo que a empresa não quer somente financiadores, ela quer também acionistas e sócios, e tem uma liquidez de quase 100 milhões por dia, então é uma empresa que tem uma boa liquidez. O segmento de energia elétrica você pode conferir aqui embaixo no setor de utilidade pública. Sendo que hoje a empresa tem 2,75 bilhões de reais em caixa, a sua dívida bruta 10,37, a sua dívida líquida ficaria em 7,6. Então você pode conferir diversas informações aqui. Esse é um dos principais indicadores que eu considero para saber se uma ação também está cara ou barata, considerando, claro, as suas médias anteriores. É a questão do seu lucro com sua cotação. Ficou distorcido por causa de 2016, que foi algo fora da curva. Então a cotação acaba ficando acima do lucro líquido, mas na grande maioria das empresas fica muito preciso. Então se essa linha verde está acima dessa linha marrom, é um ponto positivo, já que a empresa teria uma assimetria de mercado favorável para quem deseja investir. Outro ponto também que você pode observar como foi os resultados da empresa é simplesmente colocar aqui em anual por trimestral, você consegue observar como foi cada trimestre. Agora em 2024, tivemos um lucro líquido de 665 milhões. Foi o resultado um pouco pior do que o primeiro trimestre e também do que o quarto trimestre de 2023. Sendo que o seu EBIT da sua geração de caixa foi superior, então provavelmente uma queda nas suas margens, que caiu de 60% no último trimestre para 32%, sendo que nos trimestres anteriores estava por volta de 40% a 47%,
e o terceiro trimestre foi 31%, uma margem semelhante a essa que tivemos no primeiro trimestre de 2024. O seu ROI e seu ROIC foi baixíssimo nesse trimestre, mas é por causa que eles contam o acumulado no ano, então obviamente que vai ficar baixo. Se multiplicarmos esse ROI por 4 trimestres, chegaríamos por volta de 14% e o seu ROIC também quase isso. Então tivemos uma elevação no ROIC comparada ao último trimestre, um ponto positivo também. A sua dívida acabou crescendo, saiu de 9,27 bilhões para 10,37, então você consegue observar que é bem intuitivo e você consegue entender como que está a saúde financeira da empresa, sua receita, o seu lucro, o seu ROIC. Então, diferente dos materiais divulgados pela empresa, aqui fica de forma mastigada. Agora, outro ponto é comparar com uma empresa concorrente, lembrando que precisa ser do mesmo subsegmento. A Transmissão Paulista atua no ramo de transmissão de energia, a Taesa também. Então, na questão preço sobre lucro, a Transmissão Paulista leva vantagem, preço sobre valor patrimonial também, EV sobre EBITDA, dividend yield, a Taesa hoje está ganhando, ela historicamente paga dividendos melhores. Na questão da sua margem líquida, a Taesa também, por enquanto, está ganhando. Na questão da sua dívida, a Transmissão Paulista leva bastante vantagem, está com uma dívida bem menor. Na questão do seu ROIC, hoje a Taesa ganha um pouco acima, e na questão do seu ROIC também leva vantagem, sendo que a liquidez corrente da Transmissão Paulista acaba sendo maior e o crescimento de lucros também, junto com o crescimento de receita. Então quem levou mais estrelinhas, quem foi a maior campeã, foi a Transmissão Paulista. Então hoje ela estaria mais barata, com base na análise de indicadores. Para calcular o preço teto, temos um site que é muito fácil e muito útil para quem está começando. É o site MSN Dinheiro na Microsoft. Então basicamente você procura a ação e ele vai te fornecer o lucro por ação estimado de acordo com os analistas. Então para 2024, eles esperam 2,78. Outro passo é você saber como que é o payout da empresa. Aqui na parte de remuneração aos acionistas, no site da própria Transmissão Paulista, ela divulgou que o payout mínimo é de 75% do lucro líquido regulatório. É um lucro utilizado como proxy da geração de caixa. Então podemos estipular esse payout, que só é usado esse payout se a dívida não passar de 3 vezes EBITDA. Então você pegando 2,78 e multiplicando por 0,75, chegaria um dividendo de 2,08. Se você dividir esses 2,08 por um dividendo que você quer para poder comprar a ação, por exemplo, digamos que você queira no mínimo 8%, porque estipular 6% para uma empresa que já paga um bom dividendo e não tem mais tanto potencial de crescimento, talvez pode não ser a melhor escolha. Então é melhor ser mais criterioso, já que a empresa tem capacidade de pagar um dividendo maior e tem um payout maior também. Uma coisa é você estipular 6% de dividendos com uma empresa que tem 40% de payout. Outra coisa é estipular 6% com uma empresa que tem 75% de payout. Então a porcentagem maior do seu lucro é destinada a dividendos, então você precisa ser mais criterioso. Seu preço teto seria R$ 26,00. Hoje está R$ 25,71, teria margem de segurança ainda. Então essa é uma forma bem rápida e bem fácil, mas tem ações que não tem aqui no site. Então eu vou te ensinar outra forma. A outra forma também é bem fácil, é só você pegar o último resultado trimestral, como temos do primeiro trimestre de 2024, fica melhor ainda e mais atualizado. O lucro líquido foi 655 milhões. Você pode pegar esse lucro e multiplicar por 4 trimestres. Claro que tem as variações, pode ter lucros menores nos próximos trimestres, como também pode ter lucros maiores. Então você vai fazer sua análise de acordo com o que você espera. Você vai observar se a margem está crescendo, se o ROI, se o ROIC, se a empresa está captando mais dívida, se está reduzindo suas dívidas e vai tentar fazer uma previsão, mas usando o bom senso. Lembrando que uma empresa de energia como esta, é muito difícil oscilar o seu lucro de uma forma tão grotesca. Geralmente é um lucro bem estável. Claro, tem um trimestre que é 1 bilhão, no outro 486, mas podemos dizer que tem uma média de 600 a 700 milhões. Então pegando 655,92 milhões, multiplicando por 4 trimestres, chegaríamos em 2,6 bilhões. Agora você vê informações sobre a empresa, valores detalhados e divide por esse total de papéis. Chegaríamos em 3,98 multiplicado por 0,75, um dividendo de 2,98. Então ficou bem maior do que a previsão dos analistas. Levando em conta que ela pagou em 2023 2,20, teria um baita crescimento no dividendo. Se você acha que ficou muito fora da curva, você pode tirar alguma porcentagem como margem de erro. Então digamos que eu queira tirar 10%, porque eu possa ter superestimado esse lucro. Então ficou 2,68. Se você quiser tirar mais ainda e estipular 2,50,
ainda assim teria um crescimento para 2023. E dividindo 2,50 por 0,08, que é o dividendo de 8% que você requer, chegaria em R$ 31,00 de preço teto. Hoje está R$ 25,70, então teria bastante margem de segurança. Mesmo se você estipulasse 9%, que seria 0,09, teria R$ 27,00 de preço teto. Isso que você diminuiu seu dividendo projetado para R$ 2,50. Se pegássemos o dividendo de R$ 2,90 e R$ 2,80, seu preço teto seria bem maior. Então você pode observar que, com base na opinião de analistas e o dividendo projetado deles, o seu dividendo também, que acabamos de calcular, e com base também que identificamos que ela está mais barata que a Taesa e também mais barata que seus indicadores históricos, hoje, com base nessa análise, Transmissão Paulista estaria atrativo e valeria a pena investir. Lembrando que não é recomendação de investimento, é simplesmente uma análise pessoal. Eu, por exemplo, tenho Transmissão Paulista na minha carteira, então cada ação que você tiver que você comprar, o preço teto e as projeções, suas médias e seus valuations é calculado de uma forma diferente. Por isso que é ideal não ter muitas e muitas ações, para que você possa acompanhar e saber exatamente como que está a empresa, os cenários futuros, porque não adianta olhar para o passado, tem que projetar o futuro, assim você consegue acompanhar, saber quando está barato e num preço atrativo, fazer um aporte inteligente, otimizar o dinheiro, principalmente você que investe pouco, é ideal comprar no melhor preço possível. Então hoje Transmissão Paulista estaria barato, na minha carteira o Bradesco também, Irani, Banco do Brasil e BB Seguridade. A única ação que eu deixaria um pouco de lado, mas seria bom para reduzir o preço médio, seria a Home. Então tem diversas opções na minha carteira ainda e eu consegui aportar em grande parte delas. Isso, claro, com base na minha estratégia de preço teto, precificação, valuation e cenários futuros. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.